O que Deus tem para nos dizer hoje? Na carta escrita aos Hebreus, no capítulo de número 5, no versículo de número 8 e versículo número 9, diz-nos assim a palavra de Deus: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hoje estaremos tratando do seguinte tema: obediência na terra, triunfo no céu. E você é o nosso convidado especial, principal, para estar conosco nessa sala de prosa, no Falando de Deus. E hoje estaremos trazendo aqui esse assunto tão emergente para ser tratado. Nosso querido irmão em Cristo, presbítero Anderson de Camargo. A paz do Senhor, querido irmão Anderson Camargo. A paz do Senhor, pastor Marco. A paz do Senhor a todos os irmãos, amados ouvintes, que está aqui conosco. É uma honra estar aqui, uma alegria tremenda. A paz do Senhor Adenilson, que também está aí atrás da telinha. Adenilson é o nosso diretor aqui, ele fica atrás da telinha aí, coordenando tudo aqui. É muito importante a gente saber que esse programa Falando de Deus, ele fala, nós falávamos ainda isso aqui antes do nosso programa, ele fala exatamente das coisas de Deus, para Deus. Serve de edificação espiritual a todos aqueles que estão aí conosco, nos acompanhando, né? Nós aqui sentados aqui e eles aparentemente assentaram conosco aí também do lado de lá da telinha, né? Nossos espectadores aqui do Falando de Deus. E nós aqui, presbítero, quando chega aqui o nosso convidado, nós já vamos direto no assunto já vamos direto nas perguntas já, até para que sirva para elevo espiritual de todos os queridos e amados acompanhantes do programa Falando de Deus, que estão conosco já aí. Hoje é o nosso 8º programa nessa série que estamos fazendo aí. Grandes coisas Deus tem feito, né? E hoje o tema é um tema muito sugestivo: obediência na terra, triunfo no céu. Olha que tema forte. E a primeira pergunta já vai para o presbítero Anderson de Camargo: por que obediência na terra e triunfo no céu? Obediência na terra, para mim, mediante a palavra de Deus também, tudo tem que ter uma ordem. Vejo isso no casamento, nos casamentos. Tem que ter uma ordem, um início, um meio, um fim. Nossos pais na carne também foi assim e é assim. Para viver feliz na terra, para viver bem na terra, tem que ter uma ordenância. Assim como Deus deixou na natureza, primavera, verão, outono, inverno, tudo tem que acontecer na ordem que tem que acontecer, do jeito que tem que acontecer, para que tudo dê certo. E a obediência não é diferente, porque às vezes nós, por ser falho, não queremos fazer algo que vai mortificar a nossa carne, porque a carne é contra o espírito. Então aquilo que venha afrontar, às vezes, o nosso tipo de pensamento particular, ou muitas vezes o que a nossa carne quer fazer, o Espírito vem contra. Então, obedecendo a Deus aqui na terra, certamente terá triunfo no céu. Glória a Deus por isso. Nós observamos nesse texto glorioso ao qual nós escolhemos, não aleatoriamente, mas escolhemos com afinco, estudamos para escolher ele em Hebreus capítulo 5, nós observamos ali que o escritor diz que ainda que era filho, aprendeu a obedecer. E ele estava falando aqui de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imagine, nós vivemos em um tempo aí que as pessoas não querem seguir a uma lei de Deus, a um propósito de Deus, obedecer aos desígnios de Deus, quando a Escritura Sagrada diz que o próprio Filho de Deus aprendeu a obedecer. Então nós vemos que a obediência é um aprendizado a obediência em todas as áreas da vida? Em todas, desde da criança até na velhice, todas as áreas, casa, no trabalho, conjugal, lazer, tudo tem que ter a sua regra e obediência. Só que o ser humano sempre quer burlar. E Deus deixou o maior exemplo, o seu filho, e não usurpou ser igual a Deus. Ele, sendo Deus, não quis, se esvaziou de si mesmo para se tornar uma forma de humano e para saber qual eram as nossas sensações, as nossas dores. E ele levou sobre si tudo isso, ficou calado e foi para a cruz, a sua maior obra, que é a salvação. E era tudo um desígnio de Deus, era uma ordenança de Deus, a qual ele precisava cumprir para que nós pudéssemos ser os beneficiados dessa obediência do Filho de Deus. Esse texto também fala também de uma outra parte do texto que diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aí a pergunta é: por que mesmo Jesus, sendo filho de Deus,
precisou aprender a obedecer. É a forma humana dele que ele precisou adquirir essa obediência, demonstrar isso? Eu creio que sim, que seja a parte humana, porque eu tenho exemplo, vamos supor, o meu pai, muitas vezes, vamos supor, na escola, os colegas, por ser evangélicos, o pessoal vinha querer tirar, zombar, criticar da fé em Cristo Jesus, e muitas vezes pela carne a gente queria, às vezes até revidar, agredir, e o pai na carne, meu pai, falava: filho, não é assim, que a Bíblia nos ensina assim, e mais, sem você saber, você está sendo ferramenta para aquele que acha que está te zombando, mas está adorando ao Senhor. E a partir daí, então, eu obedeci e tive frutos no fruto, que hoje são uma das pessoas muito amiga minha e que temos um relacionamento, e esse testemunho, se for ver, é grandioso pela obediência. E Deus não é diferente. Ele deixou um exemplo aqui na terra. Se tornou homem, as mesmas tentações, mesmo zombando, pregando a verdade, falando do reino, e as pessoas tratando como se fosse lixo, o pior, o tratando como não fosse o Messias e o tratando como qualquer. E aí ele provou que, pela humildade, que ele veio para salvar e não para criticar. E ele obedecendo ao Pai. E o maior exemplo é obedecer a Jesus. E a consequência dessa obediência, diz aqui a palavra de Deus, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de nossa eterna salvação. Aí eu me lembro e vos faço recordar das últimas palavras da cruz, quando Jesus Cristo disse: Pai, tudo está consumado. Então ele veio debaixo de uma ordem, debaixo de uma ordenância, com uma simetria de fatos que deveriam acontecer, que eram fatos proféticos, e ele obedeceu rigidamente a tudo isso que o Pai havia determinado, inclusive de morrer em nosso lugar, em nosso favor, para pagar a nossa dívida. E o beneficiado disso somos exatamente nós. Ele veio pela sua obediência, ele veio ser a causa de nossa eterna salvação. O que a obediência de Jesus gerou ou produziu em nós, para que nós possamos também usufruir dessa salvação garantida pela obediência de Cristo Jesus? O que isto gerou em nós? Gerou a salvação, mas também como um maior exemplo sobre qualquer situação da vida. Aonde você quer imaginar, Jesus deixou como exemplo sobre não julgar alguém, sobre amar alguém, a obediência sim, a hierarquia, que hoje muita gente acha que a sua opinião é o que vale, ponto final, e não é assim. Então ele deixou o maior exemplo, e o maior beneficiário somos nós mesmos. Maior beneficiado. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para morrer por nós e seguir ele todos os passos. Tudo que for nessa terra, onde a gente olhar, nas árvores, qualquer lado que a gente vê, inclusive nós aqui como ser humano, que é a essência de Deus, então ele existe. E foi ele que nos deu o maior benefício da salvação, por Jesus Cristo morrendo na cruz. Bendito seja Deus. Note você, caros irmãos, caros espectadores do Falando de Deus, nós aqui nessa sala de prosa, nós aqui e todos aparentemente conosco aqui nessa nossa conversa, nós estamos tratando deste assunto, obediência na terra, triunfo no céu, porque nós vemos um tempo que as pessoas quebram os paradigmas que Deus não deu ordem para serem quebrados. As pessoas jogam por terra os desígnios e as vontades de Deus. As pessoas desobedecem às vontades e os princípios estabelecidos pelo Criador. Acham que um dia poderão usufruir de um bem celestial, de um triunfo celestial, mesmo não ter obedecido às ordenanças de Deus aqui na terra. Então nós, nessa nossa conversa, obediência na terra, triunfo no céu, nós estamos observando que até o próprio Filho de Deus, no texto que nós limos em Hebreus 5, 8 e 9, o próprio Filho de Deus, para usufruir daquela promessa, daquela bem-aventurada promessa de Deus, ele precisou aprender a obedecer, seguindo esses desígnios de Deus, através da sua obediência a Deus. Então aí é que ele veio ser a causa de salvação. E nesse texto que nós limos, que é tão importante nesse Falando de Deus, nesse nosso programa, é a seguinte frase que vou lhes dizer, o final do verso número 9, que diz assim: veio a ser ele, Jesus, a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então está atribuída uma obediência esta salvação. Ela está agregada. Se não obedecer, não pode triunfar.
Se não ter uma vida na terra de obediência, não pode ter uma eternidade de triunfo no céu. O próprio Senhor Jesus aprendeu a obediência para aí sim ele ser a causa de salvação eterna. E para aqueles que querem serem salvos, também devem todos lhe obedecer. Então a primeira pergunta foi: por que obediência na terra, triunfo no céu? O presbítero já respondeu. A segunda: por que mesmo Jesus sendo filho aprendeu a obedecer? Já foi respondida. A terceira questão: o que a obediência de Jesus gerou? Também já foi respondida. A quarta pergunta, já encaminhando para o final desse nosso programa falando de Deus: por que salvação somente aos que lhe obedecem? Não foi simplesmente um sacrifício qualquer. Porque se fosse um sacrifício qualquer, Jesus não precisaria ter vindo morrer por nós. Verdade. E Deus continuaria usando os profetas e através dos profetas a obediência. Mas até assim, ainda mesmo assim, teria que ter obediência. Agora, Jesus veio, um sacrifício ninguém já fez por nós, que morreu na cruz, um dos maiores exemplos como um homem na terra. E, obviamente, Deus, para ter esse fruto, tem que obedecer mesmo. Assim como um pai na carne, para que, filho, para ter uma recompensa, para fazer alguma coisa, para ir bem aqui na terra, tem que ter ordem, decência. E a Bíblia é essa ordem, essa decência. Porque se fosse de qualquer jeito, não precisaria Deus deixar a doutrina, não pode isso, não pode aquilo, desse jeito não pode. E senão não viria uma salada de fruta lá no céu. Se fosse simples, como é que eu ia, conjectura minha, chegar lá, Moisés, ei, como é que foi tua vida na terra? Foi peleja, foi luta, teve milagres, mas mais luta do que peleja. E eu, então foi tranquilo. Ação e consequência. E com Jesus não é diferente. Nós temos que fazer a nossa parte, sim. Crer nele, sim. Que ele que é o nosso Salvador, que é através dele que seremos salvos. E eu sempre gosto de citar esse exemplo, é igual a um casamento. Quando eu era solteiro, agia como solteiro. Quando casa, a renúncia. Não fará tudo que você queira fazer, porque você vive para ele e ele vive para ela. E Jesus Cristo é a mesma coisa. Nós que temos que viver para ele. E ele já fez o papel. E o texto da Escritura Sagrada: aquele que veio para o Senhor, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É uma nova vida, uma vida de obediência, uma vida de fidelidade a Deus, uma vida agora dirigida, regida por Deus, por meio do seu glorioso Espírito Santo. Queridos irmãos, nós encaminhando para este final do Falando de Deus hoje, fica um aprendizado para a nossa vida, para que nós venhamos a conhecer mais de Deus. Nós conhecemos os textos da Escritura Sagrada, das cartas que o Senhor Jesus manda que João escrevesse às 7 igrejas da Ásia, e cada uma delas, nós vemos ali que há uma orientação, uma repreensão do próprio Jesus. Outras, o Senhor Jesus só elogia. Tem uma que é Laodiceia, que o Senhor só critica. Nós observamos ali que são as atitudes ali que são julgadas pelo próprio Jesus. E Jesus fazendo ali um pedido, dizendo: olha, ouça a voz do Espírito. O que está errado, conserte, né? O que está bom, continue fazendo. Mas nós observamos que todas aquelas promessas ditas ali, aquelas igrejas, está agregada a um fator. E este fator chamado obediência. Obediência a quê? Obediência à palavra. Então ele diz: olha, como guardaste a palavra da minha paciência, então eu também guardarei. Então está condicionado a uma condição para a pessoa receber um triunfo no céu. Que condição é essa? Ser obediente aqui na terra, obediente aos desígnios do Deus que a pessoa escolheu servir. Você é cristão, você escolheu servir a Jesus. Obedeça os princípios de Jesus, as vontades de Jesus, os mandamentos de Jesus, os desejos que ele tem para aqueles que dizem ser seus seguidores. Presbítero Anderson, que mensagem o presbítero deixa aos nossos espectadores do Falando de Deus hoje nesse nosso programa com essa temática? A mensagem que Deus colocar em teu coração, deixa aos filhos de Deus que estão nos acompanhando. A mensagem que eu passo a vocês e cabe a mim e a todos, que a obediência é um ato de amor. Quando você ama, você reconhece que verdadeiramente aquilo que você está seguindo, que é Jesus Cristo, que Ele é verdadeiro e Ele vive, assim como Ele nos amou, nós também devemos viver para Ele, o amar, que obediência é amar, que aí depois você verá o fruto desse amor, que
que é quando a gente for morar com Ele e triunfar com Ele também nas nuvens para julgar a terra. Então essa é a mensagem, que não há nada melhor, mesmo que as lutas pelejam, mas obedecer em meio de todo o temporal é a melhor sensação que tem. Chorando, arrastando, mas você sabe para onde chorar, você sabe com quem falar, e você sabe que Ele está aqui, que Ele está com você. O arrepio, o medo, aquela insegurança que sente vai embora, e você vai triunfando um dia após o outro, semana após o outro, até o dia que Jesus vem buscar a mim e a você. Uma vida de obediência, uma eternidade de triunfo. Bendito seja Deus. Queridos e amados internautas, nós estamos chegando ao final. Nossos queridos que sempre estão nos acompanhando aqui, nosso muito obrigado, viu? Nosso muito obrigado também aqui ao presbítero Anderson. Que Deus abençoe ricamente, amém, poderosamente toda a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, né? Nós louvamos a Deus pela sua vida. E nós, encaminhando para o final, faça um pedido uma vez mais. Reforço aqui o pedido. Encaminhe esse programa falando de Deus às pessoas queridas, e sei que você tem muitos. Compartilhe aí, curta também esse nosso programa. Se inscreva aí nas páginas a qual está sendo exibido. Toda sexta-feira o Falando de Deus vem ao ar, tá bom? Que mais e mais vidas sejam abençoadas por essa mensagem. E nunca se esqueça, hein? Obediência na terra, triunfo no céu. Está atrelado. Primeiro obedece, depois usufrui dos benefícios gloriosos de nosso Pai Celestial lá na glória, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor por esse nosso programa. Senhor, tomara que o Senhor tenha, Senhor, meu Deus, trazido ao nosso coração, ao coração dos ouvintes, Senhor, uma palavra, Senhor, de reforço, de renovo, de guarida, de fortalecimento, Senhor, para que venhamos a obedecer os seus princípios, a sua vontade, os desejos do teu coração. Que o Senhor possa abençoar cada um dos nossos internautas, a cada um dos nossos ouvintes, querido Pai, cada um dos espectadores do Falando de Deus. Nessa nossa sala de prosa, Senhor, que o Senhor esteve aqui conosco, que o Senhor esteja também com nossos ouvintes, aonde quer que eles estejam. Abençoa o lar, a casa, a família dos nossos ouvintes. Senhor, cubra com teu precioso sangue e dê vitória em tudo e em todas as coisas. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. E você, nunca se esqueça, toda sexta-feira você tem um compromisso conosco no Falando de Deus.